Eu ia entrar falando que nas minhas últimas lives todas aconteceram um pepino. Ou que tá acontecendo muito pepino nas minhas lives. Só que só tá acontecendo porque eu tô fazendo muitas lives nos últimos dias. Então me desculpem, caiu aqui. Mas retornaremos para finalizar por onde começar o seu infoproduto. Vou esperar o José Renato entrar aqui pra gente conseguir fazer a parte 2 do por onde você começa o seu infoproduto. Vou até fixar aqui para quem entrar. E aí, seguinte, essa é a segunda parte. Você que tá entrando aqui agora, a primeira parte vai ficar salva no meu perfil. E eu vou te falar que a gente entra para falar de um assunto, falando. Quando viu, já deu uma aula, falou um monte de coisa que não estava na programação, mas que foi muito útil. Né, não, Zé? O quê? Eu não escutei essa parte. Estava entrando aqui. Só concorda. É bom. É isso aí. Exatamente. A Rafa falou, tá certo. É isso aí. Ó, então caiu bem na parte que a gente estava falando sobre o formato. Que então você não começa o produto falando, eu quero ter um curso, eu quero fazer um e-book, eu quero fazer um workshop, eu quero fazer uma mentoria. Você começa pensando no resultado que você quer atingir. Exato. Então, assim, qual que é o resultado que você quer atingir? Então, assim, você pensa no seu cliente. Você é capaz de fazer com que o seu cliente se torne um especialista em, não sei, amolar faca. Tá? Você é um cara muito bom de amolar faca, ó. Eu pensei na faca. A pergunta que fica é por que tem uma faca desse tamanho, parece um facão, no escritório, do lado do Zé Renato. Uma faca bonita. Uma faca bonita. Você é especialista, você é muito bom. Renato, não é possível. Deve ter mais alguém aqui, mais um rapaz que gosta de faca também, porque nunca vi igual. Você é muito bom em amolar faca, tá? E você quer que a pessoa seja tão bom quanto você. Você já está estudando a sua história, entendendo que isso você é uma pessoa que você consegue ensinar e tudo mais, né? Então, você sabe que é isso que o seu cliente quer, ou não que o seu seguidor quer, tá, gente? É diferente. O seu cliente é o seu seguidor. No momento que a gente está falando agora do cliente. E você é capaz de fazer isso. O resultado, no final das contas, ele vai ser um amolador de facas profissional. Esse é o resultado. E ele vai faturar uma média do que você fatura normalmente. Quanto você consegue ganhar o seu dinheiro? Você consegue gastar 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês? Essa é o resultado que você quer prometer para ele. Por quê? Porque depois de toda a trajetória que você teve, você conseguir chegar lá. E você quer ajudar ele a chegar nesse momento, né? Então é uma nova profissão. Pensando dessa forma agora, você vai pensar, você vai entender qual que é a melhor forma de eu ensinar essa pessoa. É através do e-book? Qual o melhor caminho? Qual que é o melhor caminho? É através Tem que do ser curso? direto comigo. Tem que ser numa mentoria, tem que ser numa consultoria, tem que ser numa imersão. 2 dias imersos eu consigo fazer com que eles aprendam tudo o que deve. Então, o formato, ele depende do caminho, né, da trilha que você quer traçar, que você vai traçar para essa pessoa percorrer. E aí você pensa no formato. A gente sempre gosta muito de curso, sim. Por quê? Porque é um formato que é muito mais longo e, normalmente, o resultado é melhor. Mas mentorias e consultorias podem ser o início muito mais viável para você que não tem uma equipe para editar, você não tem um celular bom para gravar ainda. Então, você pode fazer isso daí em formato de consultoria e mentoria. Então, tem muitas variáveis que a gente tem que analisar na hora de decidir realmente qual vai ser o formato do produto digital. Mas você tem que pensar, tá, quais são as minhas possibilidades hoje? Eu consigo gravar? O celular é bom para gravar? Se você pode colocar qualquer uma de curso, aulão, imersão e tudo mais. Se não, você vai ter que pensar no outro formato. E outra coisa, qual que é o formato também de conteúdo? De conteúdo não. Qual que é o formato mais viável para o meu cliente assistir teu resultado? Alguns casos, planilhas, cartilhas, e-books são muito viáveis. Mas a gente tem que pensar também nessa seguinte pergunta, quanto eu consigo cobrar se eu fizer uma planilha, um e-book, ou uma cartilha, um PDF? Porque se a gente for ter que dar alguns exemplos aqui, por exemplo, meu cliente é produtor rural. Se eu faço dentro de uma plataforma
que tem muita coisa, que é complicado para assistir, que não é nada intuitiva. Então eu opto por curso e eu coloco numa plataforma porque tem a taxa mais barata, e aí eu coloco numa plataforma que não é nada intuitiva, que dá erro. Qual a chance do produtor assistir por completa a aula e ter paciência de achar a aula? O produtor, se deu erro uma vez, ele vai falar, não, quero ver esse trem mais não. E aí ele mete o pé, desiste, vai embora. Ah, não, meu cliente é um produtor rural e aí eu vou dar aula ao vivo, mas eu só consigo dar ao vivo se for 10 horas da noite. O produtor rural não fica acordado até 10 horas da noite, porque no outro dia ele trabalha cedo. Então ele vai dormir cedo. Então tem que analisar tudo isso para você colocar o formato de entrega. Com certeza. E eu vou falar, quando você falou do produtor rural, eu já lembrei dos problemas que a gente tinha com o produtor rural acessando da teoria ao campo. Eles mandavam mensagem de qualquer hora da noite, assim, perdi o acesso, não consigo assistir a aula estava lá, era só clicar para dar um play ou para, enfim, entrar no Zoom e eles não conseguiam. Né? Então ficava mandando muita mensagem, isso daí é um trabalho danado. Então tem que analisar quem é seu público também, qual é a forma que ele consegue consumir esse seu produto digital. Então, o que a gente tem aqui já? O que você é bom? Quais são os seus resultados? Quem é seu cliente? Qual que é a forma que você... Vai ser a melhor forma de você passar esse produto para ele, mas também, que era o final que eu tinha falado, que é quanto você pode cobrar por isso? Porque a ideia aqui é bem simples. Quanto maior o valor agregado que você conseguir colocar nesse produto, então quanto mais você puder cobrar por ele, melhor para você e também para o seu cliente. Porque é uma coisa que nem todo mundo acredita, mas de fato uma verdade. Preço, né, é transformador. Quanto mais caro você paga por algo, mais disposto a fazer você está. Tá? Então, uma pessoa que paga um e-book de R$19, mais comprometido. Ele está numa faixa de comprometimento de 0 a 10, de 1 ou 2. Uma pessoa que paga hoje a nossa mentoria, ela está sempre numa faixa de comprometimento de 10, porque ela vai fazer acontecer, porque ela quer. Ela está pagando caro porque ela sabe que ela vai fazer o negócio acontecer. Então, sempre é muito melhor para você e para o seu cliente que você cobre, sim, não caro por cobrar caro, mas o preço que você precisa cobrar para ter resultado, para entregar o seu melhor. Né? Até porque dentro do agro a gente não tem muita questão de cobrar mais do que vale. A gente tem é mais comum ver profissionais cobrando muito menos do que o trabalho, do que a informação, do que o serviço vale, por medo ou por não, tenho que ficar na média do mercado e aí senão eu não vou ter cliente. Então é muito mais comum a gente ver as pessoas cobrando mais baixo. Então, já que é muito mais comum, a nossa instrução é sempre cobre o máximo que você puder. Cobre o máximo que você puder sempre. Porque você vai estar se comprometendo mais com o seu aluno e o seu aluno comprometendo mais também com você mesmo. Tá? Então, esse daí é o caminho mais fácil para você construir o seu primeiro produto digital. Entender... O mais simples é entrando dentro da mentoria Momento. Aí, se você não pode, você assiste e reassiste essa aula e coloca em prática. Para iniciar e construir seu produto é isso daqui. Claro que a gente não falou sobre formatos, a gente não falou sobre gravação, mas são assuntos que isso depende muito. E por depender demais, que é a palavra que ninguém gosta, não faz sentido a gente abordar aqui. Tá? Dessa forma que a gente já falou, entendendo quem é você, entendendo a sua história, entendendo os seus resultados, aquilo que você gosta, entendendo o seu cliente, entendendo qual é o resultado que você vai trazer para ele, quanto você pode cobrar, e alguns formatos que a gente já falou aqui também, você conseguindo colocar isso tudo no papel, você já consegue construir seu produto digital. Porque de fato, o produto digital é uma solução. Se você traça uma trilha para o seu cliente chegar do ponto A e ir para o ponto B, seu produto digital está sendo eficiente. Seu produto só precisa cumprir aquilo que você prometeu para o seu cliente. Se tornar um excelente um amolador de faca. Se a pessoa, ao final do curso, ao final da consultoria, ao final de qualquer coisa que você decidiu dar, né, entregar para ele conseguir se tornar um excelente amolador de facas, é isso para ele. Né? É esse que é o que você está prometendo, é isso que você está mostrando para ele que você vai conseguir fazer com que ele alcance, e é isso que você precisa fazer.
sem ficar fazendo firula, sem ficar entregando coisa que não tem necessidade, sem ficar com desvios, né? Não, é simples, é esse o caminho, segue, persiste e vai dar certo. É o arroz com feijão, é o básico bem feito. Produto digital com firula demais, vou falar para vocês, não dá certo. É mais para você, para o seu ego, do que para o seu cliente. Eu falo que o produto digital ele tem que ser feito para o cliente ter o resultado que você prometeu. Se o seu cliente teve o resultado que ele prometeu, é isso. Ele não precisa de mais nem de menos, porque você prometeu algo, você tem que cumprir isso. Se cumpriu, tá de parabéns, seu produto digital é excelente. Independente do formato, do preço, do que você está fazendo. É cumprir com o que você promete. Exatamente. Acho que agora encerramos, né? 1 hora de aula. 1 hora de aula, tá bom. Ó, essa live vai ficar salva junto com a primeira parte. Você que viu a live completa, comenta pra gente qual foi o melhor insight que você teve aqui. Qual foi a frase que mais te marcou? Qual foi o aprendizado que você falou, caraca, por que eu não ouvi isso antes? Combinado? Obrigada, José. Nos vemos na próxima semana. Nos vemos na próxima semana, pessoal. Tchau, gente.